Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação de relativa estabilidade em Kursk parece que chegou ao fim e a Rússia resolveu avançar realmente para expulsar os ucranianos daquele território. Nos dias 10 e 11 de setembro, as tropas russas iniciaram contra-ataques ao longo da borda oeste da saliência ucraniana na região e, segundo relatos, tomaram várias localidades ao norte e ao sul de Korenevo. No entanto, ainda não há clareza sobre a extensão e os resultados desses movimentos e a situação segue instável. Imagens geolocalizadas que foram divulgadas ontem, dia 11 de setembro, mostram que as forças russas retomaram posições a leste de Zhuravli, ao nordeste de Korenevo. Além disso, no dia 10 de setembro, imagens indicaram que elementos do 51º Regimento Aerotransportado Russo, a Divisão 106, avançaram ao norte e a nordeste de Inasgost durante um ataque mecanizado de tamanho equivalente a uma companhia. Algumas fontes russas afirmam que as tropas avançaram rapidamente para dentro de Isnagost, embora ainda não haja confirmação visual disso por meio de imagens geolocalizadas. Relatos também sugerem que as forças russas, incluindo a 50ª VDV e a 155ª Brigada de Infantaria Naval, fizeram avanços em várias direções ao redor de Isnagost, capturando diversas localidades como Komarovka e Obkovka. No entanto, gente, essas informações ainda estão sendo verificadas e não há conclusões definitivas sobre a extensão do progresso russo na região. Mas será que os ucranianos confirmam esse avanço? Bom, Zelensky anunciou que a Rússia começou a lutar para retomar partes da região de Kursk que foram ocupadas por forças ucranianas em agosto. Essa ocupação, segundo eles, foi de cerca de 500 milhas quadradas, incluindo 100 assentamentos e quase 600 prisioneiros de guerra. Zelensky afirma que está tudo dentro dos seus planos para melhorar as condições ucranianas em uma negociação. Gente, mas há dúvidas sobre o custo e os benefícios dessa manobra e se Kursk poderá realmente ser usada como uma peça de negociação futura. As imagens geolocalizadas e a declaração de Zelensky acabam reforçando o que já vinha sendo dito pelo Kremlin. Nos últimos 2 dias, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que conseguiu retomar 10 assentamentos na região, mas ainda há muita incerteza sobre o tamanho e impacto real dessa contraofensiva. Agora, meus amigos, se levanta uma questão importante. Será que Kursk vale o risco para a Ucrânia? O que isso pode significar em termos de pressão sobre a Rússia? Segundo o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, a ocupação de Kursk enfraquece Putin e fortalece a defesa da Ucrânia. Essa é uma visão compartilhada por outros analistas que acreditam que, quanto mais tempo Kiev mantiver controle sobre essa área, melhor será para sua posição defensiva. Enquanto isso, no leste da Ucrânia, as coisas também estão complicadas. A estratégica cidade de Pokrovsk está sofrendo com a destruição de infraestruturas críticas, deixando milhares de pessoas sem gás para cozinhar e sem água potável. A situação humanitária é bem alarmante e o governo local já ordenou a evacuação, mas cerca de 18 mil pessoas ainda permanecem na cidade. Bom, gente, Zelensky acusou a Rússia de ter realizado um ataque com mísseis contra um navio mercante de grãos, utilizando bombardeiros estratégicos. Esse navio estava transportando grãos ucranianos para o Egito e o ataque ocorreu dentro da Zona Econômica Marítima da Romênia, país membro da OTAN. O presidente ucraniano classificou o ataque como uma agressão descarada contra a liberdade de navegação, e esse episódio pode ser um ponto crítico no conflito, já que envolve um território próximo de um país da Aliança Militar Ocidental. Segundo Zelensky, o navio foi atingido logo após sair das águas territoriais ucranianas, mas, felizmente, não houve vítimas, de acordo com as primeiras avaliações. Bom, gente, pense comigo. Se esse ataque for confirmado, pode representar um aumento substancial na tensão entre Moscou e a OTAN. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a aliança tenta manter um equilíbrio entre o apoio à Ucrânia e evitar uma escalada direta com a Rússia. Mas incidentes como esse complicam ainda mais essa linha tênue que tem sido mantida. De acordo com a empresa de segurança marítima britânica Ambrey, o navio atingido que hasteava a bandeira de São Cristóvão e Neves partiu do porto de Kronomorsk, na região de Odessa, na Ucrânia. O ataque causou danos bem importantes ao lado esquerdo da embarcação, incluindo a área de carga e uma grua. No entanto, a autoridade naval da Romênia foi clara ao afirmar que o navio não estava em suas águas territoriais e que nenhuma assistência foi solicitada. Mas o Zelensky não falou que estava? Bom, Zelensky foi enfático ao afirmar no X, no antigo Twitter, o mundo precisa reagir. O trigo e a segurança alimentar não podem ser alvos de mísseis.
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, também condenou o ataque, chamando ele de uma agressão descarada contra a liberdade de navegação e a segurança alimentar global. Esse ataque em particular fez os preços do trigo subirem ainda mais, o que acaba agravando a crise alimentar em diversas regiões que dependem desse suprimento. Vocês devem lembrar que, desde agosto de 2023, a Ucrânia abriu seu próprio corredor marítimo para continuar as exportações sem a aprovação da Rússia. Para manter esse corredor, Kiev recorreu a uma combinação de drones navais e armas de longo alcance, o que acabou afastando os navios russos da parte ocidental do Mar Negro. Esse corredor segue a costa ocidental do Mar Negro, passando perto da Romênia e Bulgária até sair das águas ucranianas. Mas enquanto a Rússia aumenta suas ações no Mar Negro, um influente teórico de política externa russa, Sergei Karaganov, voltou a levantar uma discussão bem alarmante. Ele está pressionando o presidente Putin para adotar uma postura nuclear mais assertiva contra o Ocidente. Karaganov sugere que Moscou deveria considerar a possibilidade de um ataque nuclear limitado contra um país da OTAN, sem que isso provoque uma guerra nuclear total. Gente, isso é uma sugestão no mínimo explosiva, né? Karaganov, que é ouvido com atenção nos círculos de poder de Moscou, afirmou em uma entrevista ao jornal Kommersant que a Rússia deveria deixar claro para o mundo que está pronta para usar armas nucleares se qualquer ataque em grande escala atingir seu território ou se houver tentativa de apreensão de territórios russos. E ele vai além. Afirmou que a atual doutrina nuclear da Rússia, que só prevê o uso de armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou em caso de ameaça existencial ao Estado, não é suficiente para dissuadir seus inimigos. Segundo ele, essa postura está permitindo que os adversários da Rússia acreditem que Moscou não usaria armas nucleares em quase nenhuma circunstância, o que, para ele, é um erro fatal. Gente, essa linha de pensamento é extremamente preocupante. Isso pelo fato de que Karaganov acredita que se a Rússia não conseguir mudar essa percepção, o país corre o risco de um colapso, tanto no campo de batalha quanto economicamente, após mais de 2 anos de guerra contra a Ucrânia. Bom, gente, o que eu sei que vocês sabem é que, nesse momento, a doutrina nuclear da Rússia já está sendo revisada e declarações como essas podem dar pistas sobre a direção que o Kremlin pode tomar. Enquanto isso, Karaganov defende que o uso de um ataque nuclear limitado poderia despertar o Ocidente e, assim, evitar o colapso da Rússia. Ele acredita que o Ocidente está se beneficiando dessa guerra enquanto a Rússia sangra tanto em recursos quanto em vidas no campo de batalha. Essa linha de pensamento defendida por Karaganov é vista por muitos analistas ocidentais como um sinal alarmante da direção que a Rússia pode estar tomando em termos de sua política nuclear. Embora suas declarações não representem oficialmente a posição do Kremlin, é inegável que ele tem sido uma voz influente no debate sobre as políticas de segurança e defesa da Rússia. O fato de que ele tem espaço para apresentar essas ideias em fóruns importantes e diretamente ao presidente Putin acaba sugerindo que suas opiniões são levadas a sério. Para Karaganov, a atual doutrina nuclear russa é não apenas irresponsável, mas até suicida, pois não impõe um medo adequado nos inimigos da Rússia. Ele acredita que isso está criando uma falsa percepção de que Moscou não usaria suas armas nucleares, o que acaba encorajando os adversários a tomar medidas cada vez mais ousadas contra o país. E a sua visão é bem clara: ou a Rússia ganha essa guerra, ou ela entra em um processo de colapso. Aí ele defende que a Rússia precisa restabelecer a sua capacidade de dissuasão nuclear para evitar esse destino. Ainda assim, gente, essa postura mais agressiva não é compartilhada por todos dentro do governo russo. O próprio presidente Putin, embora tenha feito ameaças nucleares veladas desde o início do conflito com a Ucrânia, também disse em várias ocasiões que a Rússia pode vencer essa guerra sem precisar recorrer a armas nucleares. Isso pode ser uma tentativa de mostrar ao Ocidente que, apesar da retórica dura de alguns de seus assessores, o Kremlin ainda prefere uma solução que evite uma catástrofe nuclear. Meus amigos, pior que o Karaganov não está sozinho nessa visão, não. Outros falcões dentro do círculo de poder russo vêm defendendo posturas semelhantes, e essa pressão pode acabar influenciando a revisão da doutrina nuclear da Rússia, que já está em andamento. A doutrina atual prevê o uso de armas nucleares apenas em resposta a um ataque nuclear ou a uma ameaça que coloque em risco a própria existência do Estado russo. Se essa doutrina for alterada para incluir um uso mais flexível das armas nucleares, isso pode mudar drasticamente o equilíbrio estratégico global.
Claro que não podemos esquecer que Karaganov tem sido uma figura polêmica desde o início do conflito, e muitos especialistas no Ocidente veem suas declarações como parte de uma estratégia maior do Kremlin para manter o Ocidente em estado de alerta, enquanto Putin aparece como uma figura mais moderada. Mesmo assim, a própria ideia de que a Rússia possa considerar um ataque nuclear limitado levanta sérias preocupações sobre o futuro da segurança global. Karaganov, por exemplo, desconsidera a ideia de que o uso limitado de armas nucleares levaria inevitavelmente a uma guerra nuclear total. Para ele, todas as potências nucleares têm planos de uso calibrado dessas armas em certos cenários, e ele acredita que essa abordagem poderia salvar tanto a Rússia quanto o mundo de um desastre maior. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, confirmou que 3 de seus funcionários foram mortos durante um ataque de artilharia na região de Donetsk na última quinta-feira. A equipe estava no vilarejo de Viroliubivka, ao norte da cidade de Donetsk, preparando-se para distribuir carvão e madeira para ajudar famílias vulneráveis a enfrentarem o rigoroso inverno que se aproxima. Infelizmente, os veículos que eles utilizavam foram atingidos antes que a distribuição de ajuda começasse. Além dos 3 mortos, outros 2 funcionários do CICV ficaram feridos. O presidente da organização, Mirjana Spoljaric, fez uma declaração forte e comovente. Veja o que ele disse. Condeno veementemente os ataques contra o pessoal da Cruz Vermelha. É inconcebível que um local de distribuição de ajuda seja atingido por bombardeios. Nossos corações estão partidos enquanto lamentamos a perda de nossos colegas e cuidamos dos feridos. Essa tragédia desencadeia uma onda de tristeza muito familiar para aqueles que já perderam entes queridos em conflitos armados. Embora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha acusado a Rússia de ser responsável pelo ataque, a declaração do CICV não especificou quem teria lançado o bombardeio. O comitê foi claro ao reafirmar a importância de respeitar o direito internacional humanitário e exigiu que todas as partes envolvidas no conflito tomem todas as medidas possíveis para garantir que trabalhadores humanitários não sejam alvos ou pegos no meio de combates. Isso, meus amigos, é mais um exemplo do custo humano devastador desse conflito. Os trabalhadores do CICV estavam lá com um propósito bem claro: ajudar as pessoas mais vulneráveis em um momento crítico. Mesmo com veículos claramente marcados com o emblema da Cruz Vermelha, o que deveria oferecer proteção sob as leis internacionais, eles acabaram sendo vítimas de um ataque brutal. E não é apenas na Ucrânia que estamos vendo isso. A Cruz Vermelha destacou que nos últimos 2 anos houve um aumento importante no número de humanitários mortos ao redor do mundo. Isso nos leva a uma reflexão bem séria. Em tempos de guerra, quem garante a segurança daqueles que estão lá para salvar vidas? Como podemos assegurar que o direito internacional humanitário seja respeitado quando até mesmo organizações como a Cruz Vermelha estão sendo alvo? Essa situação nos alerta para pensarmos também sobre o custo humano do conflito. Temos visto isso frequentemente em Gaza, e ver isso acontecendo na Ucrânia é extremamente preocupante. Sei que alguém vai comentar que isso é natural em uma guerra, que é efeito colateral, mas mesmo respeitando a opinião de quem pensa assim, acho que não podemos naturalizar algo que, desde o século XIX, começou a ser condenado. Foi a partir da indignação de Henri Dunant com as condições da Batalha de Solferino, da Itália e França contra a Prússia, que surgiria a Prússia, que seria a Alemanha mais tarde, tá, gente? Foi a partir dessa batalha que surgiria o direito humanitário e, inclusive, a própria Cruz Vermelha, que foi fundada 4 anos após a Batalha de Solferino. Aos poucos, uma série de leis e tratados internacionais para a proteção dos não combatentes foram surgindo, dando origem àquilo que chamamos de direito humanitário previsto na Convenção de Genebra. Ou seja, gente, a guerra, como sempre, não é só sobre território ou estratégia, mas também sobre o sofrimento humano. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.